O que é o Espiritismo? Parte 7. Amigos, estamos aqui para darmos continuidade ao nosso diálogo, né? Podemos dizer assim, sobre a visão espírita, sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Eu quero dar as boas-vindas a você que está assistindo o nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. E peço, se gostar das nossas informações, dá um like, se inscrever e ativar o sininho para nos ajudar, porque isso vai cada vez mais nos estimulando e mostra para a gente que estamos no caminho certo. Nos estimula porque a gente vê que está fazendo um trabalho bacana. Então, irmãos, vamos ao que interessa. Então, como eu já disse nos vídeos anteriores, quem está chegando pela primeira vez, nós estamos no 7º vídeo. Vocês podem ver os anteriores e pegar a ordem desde o primeiro até agora, que vai entender bem. Nós já falamos do que somos, espíritos. Nós já falamos que vem a ser perispírito e o corpo físico que estamos ocupando. Nós, encarnados, temos essa trindade, né? Espírito, perispírito e corpo físico. A população do planeta, tipo 99,9%, tem sempre um questionamento sobre o que nos ocorre após a morte, após o corpo físico. Será que vamos para o paraíso, para o céu? Será que vamos para o inferno? Será que vamos para o umbral, que no meio espírita fala muito? O umbral é semelhante, como se fosse sinônimo de inferno. Será que iremos para o purgatório? É uma coisa que todos os seres humanos se perguntam: para onde iremos após a morte? Bem, irmãos, primeiramente, nós temos que ver a morte no âmbito geral dos seres humanos que desencarnam. Então, inicialmente, nós vemos que nem todo mundo morre do mesmo jeito. Pessoas há que morrem por acidentes, por complicações de saúde, por diversos motivos. Então, só por aí já dá para ver que essa diferença na morte de cada um é, com certeza, um dos motivos também de gerar uma certa diferença para onde iremos após a morte. Nós temos pessoas que se suicidam, tiram a própria vida. No meio espírita, nós chamamos isso de suicida direto. Aquele que pula de um prédio, dá um tiro na cabeça, toma veneno. Esses suicídios são suicídios diretos, ou seja, um suicida direto. Mas temos também os suicidas indiretos. Os suicidas indiretos, eu vou explicar a vocês o que são suicidas indiretos. A maioria da população do planeta Terra, nós, na maioria, somos suicidas indiretos. Apenas 10% da população do planeta Terra tem uma morte compatível com aquilo que foi programado antes de encarnar, antes de nascer aqui no planeta Terra. Somente 10% são pessoas que vivem dentro do que foi planejado. E geralmente o planejamento nosso para nascer aqui na Terra é ser útil a tudo e a todos, ajudar quem for possível e tudo mais. Somente 10% cumprem 100% com as suas obrigações. Esses não são suicidas, nem diretos, muito menos indiretos, não são suicidas. Esses vão desencarnar da forma que foi programado antes de nascerem. O resto, que são 90%, está aí os suicidas diretos e os indiretos. É claro que, desses 90%, uma média de 2 a 3% da população
são suicida direto. E, no caso que sobra aí, 87% são suicidas indiretos. O suicida indireto são todos aqueles que não cumpriram 100% com as obrigações que haviam se comprometido de cumpri-las antes de nascer. Então, o que provoca o suicídio indireto são nossos comportamentos inadequados. Por exemplo, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa indiferença para o sofrimento alheio, a nossa falta de amor, falta de compaixão, a nossa inveja, os vícios que temos de comer demais, de beber, de usar drogas e de fumar. Então, vou falar desses vícios que eu falei por último agora. Por exemplo, o fumar, os fumantes. A pessoa que fuma sabe muito bem, né, todo mundo sabe disso, que a nicotina vai prejudicar seus pulmões, vai prejudicar o coração, a corrente sanguínea, vai gerar desequilíbrio no corpo físico, pressão alta, pressão baixa, vai variar de acordo com o metabolismo de cada um. No entanto, sabe que o cigarro ajuda muito para criar o câncer, principalmente pulmonar. A pessoa que bebe o álcool, né, bebidas alcoólicas, sabe que está prejudicando o seu fígado e também a qualidade do sangue, né, que vai ficando bem aguado, por assim dizer. E quem usa as drogas, maconha, cocaína, crack e tudo mais, causa lesões cerebrais, né, vasos sanguíneos que se estouram no cérebro. Estou dando só alguns efeitos do uso desses produtos, podemos assim dizer. Mas a pessoa que fuma, todo mundo vê, sabe que a pessoa fuma, vê a pessoa com o cigarro na mão, vê a pessoa fumando. A pessoa que bebe, todo mundo sabe que vê a pessoa que bebe em demasia, vê a pessoa cambaleando de vez em quando, né? Vê a pessoa bêbada. Dá para se ver, notar a pessoa que bebe demais. E os drogados também, muita gente sabe identificar um drogado, né? Quando ele está drogado, as pessoas sabem identificar. Aliás, tem alguns estados que tem até São Paulo, por exemplo, tem a Cracolândia, onde se reúnem os drogados. Então, esse tipo de problemas é uma coisa visível aos olhos de qualquer um. No meio espírita é muito interessante, porque os espíritas falam muito de outros médios, que tem médios que fumam, e aqueles que não fumam falam, poxa, você é espírita, sabe que isso te faz mal, fica fumando, você tem que parar, tem que se esforçar. Vê muito espírita falar do outro espírita. Vê também falar, quando sabe que uma pessoa bebe em demasia, falar, bebida faz mal, tem que parar de beber. São coisas que estão em evidência, todo mundo está vendo. Mas tem as doenças que são geradas por outros problemas. Por exemplo, quem tem inveja. Ninguém sabe, reconhece o invejoso. O invejoso, ele age, poderíamos dizer assim, escondido na escuridão, porque o pensamento dele está dentro da cabeça dele. Ele tem inveja das pessoas quando as pessoas estão felizes, quando as pessoas adquirem algum patrimônio, algum bem. Tem inveja de famílias felizes. Tem inveja de tudo e de todos. Então, o invejoso, ele provoca o mal a quem? Por exemplo, o fumante está fazendo mal a ele próprio, ao seu próprio corpo. A pessoa que bebe está fazendo mal ao próprio corpo. A pessoa que usa drogas está fazendo mal ao próprio corpo. Tudo bem, vocês podem até não concordar muito em falar, mas isso atinge a família. Tá bom, mas diretamente, qual corpo é prejudicado? O dele próprio. A família pode se sentir afetada, tudo bem, mas não tem necessidade de se sentir afetado, porque aquele ser está fazendo com ele mesmo, com o corpo dele. Agora, a pessoa que tem inveja, ela deseja o mal para o próximo. O fumante não deseja o mal para o próximo. Ele pode ser egoísta, provavelmente, mas ele não está desejando mal para alguém. O invejoso está. A pessoa que não perdoa os outros, tem raiva, rancor no coração, também gera o câncer.
E ninguém sabe quando a pessoa tem raiva de alguém. Está dentro dela. Mas ela está emitindo energia negativa para aquela pessoa que ela odeia. A pessoa que é egoísta, só pensa nela, ela não está pensando nos outros. Ela quer que o mundo se venha abaixo, problema dos outros. O problema dela é com ela e os outros que se danem. Mas também gera doença. A pessoa que é orgulhosa, que se acha o dono do mundo, também menospreza os outros. Né? Então, são doenças que nós temos e que ninguém se preocupa em combatê-las, geralmente. Um espírita, nunca vi um espírita falar para o outro, olha, você tem que parar de ser invejoso. Olha, você tem que parar de ficar com raiva dos outros. Não é verdade? Por isso que nós, quando morrermos, chegará do outro lado, nós chegaremos do outro lado. Deus, através dos bons espíritos, é que vão nos ajudar a nos colocar no lugar que precisaremos ficar para tratamento daquilo que criamos na nossa vida. Então, nem todo mundo vai para o mesmo lugar, irmãos. Cada um de nós vamos para um lugar que nos for mais adequado. Os suicidas, dentro do livro dos médiuns e livro dos espíritos, é bem claro que os espíritos nos esclarecem sobre isso. Nem todo suicida sofrerão da mesma forma. Porque na maioria dos suicidas diretos, não estou falando dos indiretos, que somos a maioria, estou falando do suicida direto agora. O suicida direto, quando ele elimina-se, quer sair da vida através de um suicídio direto, um tiro na cabeça, por exemplo, o espírito fica preso ao corpo material. O corpo já está desfalecido. E o corpo, o que acontece? Todo mundo sabe. O corpo vai para um caixão, é colocado numa urna, é colocado debaixo da terra, enfim. E lá ficará até se decompor totalmente. E o espírito, na maioria das vezes, e algumas vezes, fica preso ao corpo ali, sofrendo com aquela sensação de estar sendo comido pelos bichos. Mas não são todos os suicidas que ficam lá presos desse jeito não, irmãos. O livro dos médiuns fala bem claramente, nem todos os suicidas sofrerão isso. Em alguns casos, sim. Então não existe uma regra absoluta de sofrimento ou de boa-aventurança para todos. Não existe. Porque cada um de nós somos singulares. Somos todos semelhantes, mas diferentes. Por exemplo, a pessoa que é assassina, mata os seus irmãos. Quando ela desencarnar, ela irá para um lugar onde tem espírito semelhante a ela. Mas não são todos os assassinos que vão habitar o mesmo ambiente. Porque dentro de todos os assassinos também existe atenuantes, ou seja, nem todos os assassinos são iguais vibratoriamente falando. Então, irmãos, todos nós, quando sairmos desse corpo material, iremos para o lugar espiritual, de acordo com a nossa vibração, com o nosso campo magnético, com aquilo que vibramos. Se nós vivemos uma vida, não fizemos nada para o próximo, e no momento da morte a gente se arrepende, já nos ajuda bastante. Mas tem alguns que não se arrependem. Chegam do outro lado sem se arrepender. O que acontece? O que é o arrependimento? Não é uma salvação que Deus, se arrependeu, vamos tirar ele e botar ele no paraíso. Não, essa não é a proposta. O arrependimento nos abre campo para sermos auxiliados. Essa é a proposta do arrependimento. Por isso que a gente fala tanto que todas as religiões falam disso, de se arrepender. Mas não entendem como procede depois que nos arrependermos. Nós nos arrependemos, não vamos para o céu, para o paraíso. Não, não é isso. Mas seremos sim assistidos, auxiliados. O mundo espiritual, para onde iremos após a morte, ele é muito amplo. Os ambientes, conforme Jesus disse, é um número infinito.
Dá para a gente entender isso um pouco? É um número infinito. Não existe um local, 2 ou 3 ou 4 lugares. Dentro da doutrina espírita mesmo, existem as colônias espirituais. Mas as colônias espirituais que existem, segundo a doutrina espírita, nem todas as colônias espirituais vibram da mesma forma. Nem todas as colônias espirituais são calmas, são lugares lindos e maravilhosos. Não. Tem umas melhores e outras piores. Essa que é a verdade. Por isso, irmãos, nós devemos ter uma vida aqui na Terra, nos esforçarmos para sermos melhores que temos sido até o presente. Ninguém vai sair, a maioria de nós não vamos sair daqui perfeito, não vamos sair. Mas podemos nos esforçar. Primeiro, eu acho muito bom, muito importante, não levarmos daqui raiva nem ódio de ninguém. É claro que se alguém nos agride com verbos, ou com palavras, ou mesmo com agressão física, a gente não vai ficar rindo. Nós não somos um fantoche sem alma, sem espírito, sem coração. Nós vamos ficar com raiva na hora, mas isso passa. O que nos faz mal de fato é guardarmos aquilo para sempre. Odiar as coisas desagradáveis que passamos. Isso vai nos gerar um grande problema. Agora, se nós, durante a nossa vigília, enquanto estamos despertos, sem doença qualquer, se nós estamos lutando para perdoar, isso é maravilhoso. Mesmo que a gente não consiga inicialmente, eu não consigo perdoar, tá bom, a gente não consegue. Mas vamos fazer um esforço para tentar pedir a Deus força para nos ajudar nesse processo. E daí, quando nós observarmos, nós estamos ajudando a pessoa que a gente não queria perdoar. Essa é a nossa proposta. Porque se a gente sair daqui dessa vida pensando somente na gente, se nós nos esforçarmos para melhorarmos o nosso comportamento para com nossos irmãos, para com o nosso próximo, com certeza nós vamos sofrer muito do outro lado. É castigo de Deus? Não. O pior de tudo que não é castigo de Deus. Nós mesmo inconscientemente nos castigando, nos castigamos porque inconscientemente acreditamos que fazendo isso nós iremos pagar a conta. Então é um sofrimento desnecessário. Olha que absurdo da coisa. Nós vamos sofrer, do outro lado, que não vai ter proveito algum, nenhum. Porque as pessoas que nós maltratamos, fizemos mal, muitas delas não querem nos ver sofrer, não estão nem se preocupando com isso. Querem que a gente devolva aquilo que tiramos dela. Se tiramos a paz dela, quer que nós façamos o possível para devolver essa paz. O que quiser for que nós tenhamos tirado das pessoas, a paz, a tranquilidade, o dinheiro, seja o que for, a gente só vai devolver a elas em atitude, em ações, não sofrendo. Sofrer é falta de tempo, estupidez, falta de conhecimento. Errar, todos nós erramos. Só Jesus passou aqui e não errou. Nós outros estamos aprendendo. Por que erramos? Porque estamos tentando acertar. Por que pecamos? Porque estamos tentando acertar. Nós temos que entender que estamos aprendendo como os outros estão aprendendo. Então, irmãos, a doutrina espírita, ela nos esclarece bastante sobre isso. Que aqui nessa vida é passageira. E nós temos que dar valor a tudo que nos ocorre no sentido de que a dificuldade, as coisas boas nos são necessárias para aprendermos, mas para sermos úteis é o nosso papel principal. Utilizarmos aquilo que nos dão de graça. Deus nos dá amor de graça, não cobra nada por isso. Jesus nos ama e não cobra nada por isso. Da mesma forma, nós temos que fazer pelos outros.
Ajudar sem esperar recompensa, porque é isso que recebemos o tempo todo. Bem, irmãos, eu vou ficando por aqui. Espero ter podido ajudar a vocês que não conhecem a doutrina espírita a entender um pouquinho da visão espírita sobre para onde vamos depois da morte. Não importa a tua religião, não importa se você é crente, se é católico, se é protestante, se é espírita, se é espiritualista, não importa. Para Deus, nada disso tem valor. Portanto, Jesus falou para aquele que foi fazer a oferta para Deus no altar, Jesus falou, deixa a tua oferta aí, vá primeiro se reconciliar com o teu irmão. Depois tu volte e faça a tua oferta a Deus. Ou seja, botou Deus em segundo plano. Porque Deus estando em segundo plano, na verdade ele está em primeiro. Por quê? Porque Deus quer que a gente se ajude mutuamente. Isso é agradar a Deus. Não é ficar orando, dizendo, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sem fazer nada para o próximo. Então, agradar a Deus não é ficar orando e dizendo, Deus, eu te reconheço. Como meu Pai, como tudo mais. E não fazermos nada para aquele que está precisando de ajuda. Por isso que tem muitos ateus, pessoas que se dizem ateus, que eu não acredito que existam, mas essas pessoas que se dizem ateus, elas são demasiadamente preocupadas com o próximo. Elas fazem de tudo. Observem vocês, os ateus. Eles fazem de tudo para ajudar o semelhante. E dizem não acreditar em Deus. Porque Deus mesmo, na verdade, não está se preocupando que acreditem nele ou não. A preocupação de Deus para todos nós é que nós nos ajudemos uns aos outros. Isso é o mais importante para Deus. Não é frequentarmos de igrejas, templos e tudo mais, e não nos preocuparmos com a dor do semelhante. Então fica a dica aqui, irmãos. Vou ficando até a próxima postagem. Tchau, tchau.